Por vezes, temos que aplicar o direito onde o amor deveria resolver. Infelizmente, existem relacionamentos abusivos que necessitam de intervenções psicológicas e jurídicas. Para conversar sobre isso, estamos com a professora Adriana Martins. Começa agora o nosso Talk News. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, professora. Inicialmente, você poderia nos dizer como é possível identificar um relacionamento abusivo e a quais sinais uma pessoa deve ficar atenta para descobrir se está em um? Nossa, que temaço, hein? Meu Deus do céu, maravilhoso. Relacionamento abusivo, né? Na maioria dos casos, né, em que nós nos deparamos com ele, só vai ser observado tempos depois. Então, você pode estar no relacionamento abusivo e não se dar conta disso. O que se caracteriza como relacionamento abusivo? Você denegrir o outro, você rebaixar o outro, chamar a atenção do outro, fazer com que o outro fique pequenininho e você fique grande. Então, você quer se manter na relação. Você manda e você trabalha com isso através de situações de enfraquecimento psicológico e emocional. Então, para eu me fortalecer com a minha fraqueza, que eu não sei que sou fraco, mas ninguém pode descobrir que eu sou fraco, eu então vou e coloco o outro lá embaixo, lá no finalzinho do topo da rede. E isso é uma situação em que causa gravíssimos danos, porque começa com uma situaçãozinha sutil. Eu começo colocando alguma coisa e falando que o outro não sabe fazer direito. Só eu que sei. Depois começa algum tipo de agressão. Eu falo alto com o outro para mostrar que aqui quem manda sou eu. No último caso, a violência, tanto física, que é o seu extremo, e a violência psicológica e emocional, que já vem acontecendo há tempos, que nem aquele bichinho que entra no nosso armário e vai corroendo a nossa roupinha. Quando a gente vai ver, a roupa está toda destruída. Então, o relacionamento abusivo, de fato, corrói qualquer relação em que se prima pela afetividade, pelo amor, pelo compartilhamento, pelo companheirismo. Então, professora, nesse sentido, mesmo sem a violência física, é possível caracterizar como relacionamento abusivo também a violência moral, psicológica ou até mesmo patrimonial? Perfeito, claro, exatamente isso. Porque a violência, ela tem várias facetas. Então, a primeira delas é como eu já coloquei. Ela começa sutil. Nossa, que beleza. Ele está vendo o meu telefone. Não, mas é só um cuidado comigo. Nossa, mas ele falou alto. Ah, não, é ciúme, sinal que ele gosta de mim. Nossa, ele mandou eu trocar minha roupa. Nossa, é sinal que ele tem ciúme, que os outros não querem. Não, para com isso. Para com isso. O relacionamento abusivo é quando você invade a intimidade do outro sem pedir licença. E isso, o perigo é esse. Começa com pequenas situações. E quando elas chegam no estado ápice, a violência vem. E essa violência como eu falei, e eu repito, é instaurada a nível emocional. Quando você se sente privada de algo, quando você começa a perceber, puxa, eu não sou ninguém, eu sou um nada, eu sou um trapo, eu não presto para nada, eu sou burra, pronto, pode começar. São os primeiros sinais de que está havendo um relacionamento abusivo. E professora, nós sabemos que nem sempre vai ser o caso de envolver o judiciário para resolver esse problema. Então, como uma questão preventiva inicial, o que a professora recomendaria que fosse feito para acabar com o abuso no relacionamento? Bom, difícil, hein? Essa pergunta foi talvez a mais difícil. É assim, ó, o difícil é identificá-lo. O difícil é identificá-lo. E aí, de novo, a gente vai entrar um pouquinho no viés psicológico. A primeira coisa, se eu pretendo, né, conviver com o outro, e se eu tenho, assim, vontade de que esse amor, ele se alastre, em primeiro lugar, eu preciso me amar. Então, quem não se ama, é bem complicado amar o outro. Então, quando você começa a perceber que a sua autoestima está lá embaixo e que o outro provoca esse sentimento com você, o que eu recomendo, né? Fale com uma amiga, fale com um terapeuta, converse com alguém, peça opinião e tenta ver ali uma situação de que aquilo não é muito normal.
né? Então, assim, a gente teve casos lá no escritório em que a jovem veio fragilizada dizendo que o seu namorado não era nem uma união estável, nem um casamento, mas um namoro sério. Ele pegou as senhas dela, ele entrava em todas as conversas do WhatsApp, ele bloqueava amigos, então ele foi cerceando ela para que ela pudesse ficar só no mundinho dela com ele. Como se a gente pensasse assim, você tem a mim e isso te basta. Então isso é muito perigoso, porque quando você começa a isolar, né, tudo e a todos ao seu redor, principalmente familiares, prestem atenção, você pode estar num relacionamento abusivo. Professora, nós sabemos também que muitas outras vezes é necessário ir até as últimas vias e procurar o judiciário. Nesse sentido, você pode nos dizer quais são as medidas judiciais cabíveis no contexto de um relacionamento abusivo? Para que você possa bater na porta do judiciário, será necessário você ter algo contundente, indícios, né, comprobatórios, para que você possa bater na porta do juiz, pedir ajuda, mas você ter elementos para que você possa comprovar que realmente trata-se de situações em que você ficou de uma maneira tal, aprisionada àquela situação, inclusive em termos patrimoniais, em que ocasionou um dano. Então, bate-se na porta do judiciário quando não há uma lesão física, por exemplo. Quando há um xingamento, alguma coisa assim, você até já começa a ter a sua comprovação. Mas quando não vai para as raias do público, você fica só no privado, você também pode reunir situações em que te leve a isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que inclusive também a gente já trabalhou numa situação dessa, que tem a ver com estelionato amoroso. Então, a pessoa chega, ou ele ou ela, chega sorrateiramente, né? A gente lembra da música da Maria Bethânia. Vou chegando sorrateiramente, invadindo o seu coração, pronto. Aí a pessoa, naquela fragilidade, conta conjunta, compra isso, passa aplicação, passa tudo no nome da pessoa, e quando a pessoa se sente robusta, puxa, estou dominando a situação. Aí começam os estragos. Então, para você bater na porta do judiciário, não demore muito. Percebeu que você está fragilizado num ato de vulnerabilidade, converse, peça ajuda, reúna elementos probatórios e não se acanhe. Não é vergonhoso isso. Me parece que, ao contrário da vergonha, é um ato de extrema coragem. Você se despir de uma situação em que te incomoda e jogar para fora algo que pode, inclusive, ajudar as outras pessoas. Porque essa questão da violência doméstica começa assim. Começa aos pouquinhos aqui, um relacionamento abusivo, até chegar ao evento morte, a espancamentos, como a gente tem vistos por aí, de uma maneira absurdamente aviltante. Muito obrigada por essa entrevista, então, professora, inclusive pelas dicas. E você que está nos assistindo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.